Então, aproveitar, senhor presidente, já que o senhor está anunciando presença, anunciar a presença dos operadores de micro-ônibus da cidade de São Paulo, cooperados, que vieram pedir a instalação da CPI que nós estamos propondo para analisar as questões da licitação. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, paulistanos que nos assistem pela TV Câmara, eu me inscrevi aqui, eu estou ciente do combinado que houve aqui entre as lideranças para a gente abreviar a votação desse projeto, mas eu precisava vir aqui me posicionar a respeito da proposta do prefeito Haddad sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem e tecer comentários aqui baseados na realidade. Na verdade, o prefeito Haddad foi eleito na cidade de São Paulo com uma série de metas, uma quantidade enorme de metas que no jargão popular é chamado de promessa, mas a palavra melhor realmente é compromisso, meta, para melhorar a vida dos paulistanos. Nós estamos, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, há 2 anos e meio do governo Haddad, já passados 2 anos e meio do governo Haddad. E o prefeito de São Paulo, até o momento, não conseguiu cumprir nem 1/4 dos compromissos de meta que ele assumiu com a cidade de São Paulo quando foi eleito prefeito. Inclusive a população que votou nele, aqueles que escolheram o prefeito, acreditaram que o prefeito iria fazer aquilo que estava dizendo em campanha. Alegar que tem uma crise, que a cidade tinha dívida, que a cidade não tinha condições financeiras para cumprir aquilo que o prefeito colocou, é um argumento de defesa do prefeito. Mas esse argumento não tem a menor sustentação, porque o prefeito não sabia, quando foi candidato, quando se dispôs a ser candidato, quando venceu a eleição, a situação real da cidade de São Paulo. Ele não pode ter sido candidato, ter sido enganado na eleição. Nem ele, nem o partido dele. Então ele sabia daquilo que ele ia enfrentar em São Paulo. O prefeito prometeu, ou teve a meta, de construir, criar novas 43 unidades básicas de saúde em São Paulo. Quantas unidades básicas de saúde o prefeito criou nesses 2 anos e meio de governo? Criou 4 unidades básicas de saúde. Na verdade, nenhuma dessas 4 foram criadas efetivamente pelo governo dele. Eu dou um exemplo. Unidade básica de saúde do Jardim Miriam 2. Estava pronta para ser aberta, para ser inaugurada. O governo passado deixou tudo pronto, deixou as equipes, o prédio reformado, as equipes contratadas, tudo prontinho, com alguns ajustes. Aí, obviamente, o prefeito atual ganhou, foi lá, fez aqueles pequenos detalhes que faltavam, o vereador Salomão, e inaugurou a obra do prefeito anterior. De 43 unidades básicas de saúde, ele entregou, não por obra do governo dele, já pegando da obra do governo passado, 4 unidades básicas de saúde. Então, equipes de saúde da família. A gestão passada pegou o governo, nos 8 anos que ficou, com 600 equipes de saúde da família. Deixou o governo com 1.200 equipes de saúde da família. Dobrou o número de equipes de saúde da família. O governo atual, o senhor prefeito, aumentou as equipes de saúde da família, vereador Netinho de Paula, em 60. Hoje tem 1.262 equipes, quer dizer, um crescimento menos que vegetativo. Uma coisa assim maluca, quer dizer, não houve expansão, como deveria haver, das equipes de saúde da família do município de São Paulo. Não houve. Aí vamos pegar os resultados práticos, numéricos, do atendimento de São Paulo. 2013 para 2014, houve uma queda de 1,5 milhão de consultas médicas produzidas pela rede básica de saúde de São Paulo. 1,5 milhão a menos de consulta. 1,5 milhão a menos de consultas do ano de 2013 para o ano de 2014.
particularmente consultas realizadas nas AMAs da cidade de São Paulo. Aliás, o prefeito pegou a cidade com 138 AMAs e agora está beirando as 100 AMAs. Eles estão fechando as AMAs. E se nós corrermos as AMAs de São Paulo, nós vamos observar que a grande maioria das equipes das AMAs estão sem médicos. Estão sem médicos. O povo bate aqui, bate ali, bate lá, não tem aqui, não tem ali. Antigamente era só pediatra, agora não tem mais nada. Não tem consulta. Às vezes tem um médico numa AMA para atender uma fila de 300 pessoas. Esse médico no próximo plantão não volta. Vereador Camisa Nova, não volta, porque ele não aguenta a pressão. Ele é o para-choque da administração do prefeito Haddad ali, diante da revolta da população de não ter atendimento à saúde de forma adequada. A realidade prática, concreta é essa. Essa é a realidade prática. Sabe quanto? Por isso que eu não vou votar isso aqui em primeira, porque se não houver modificação verdadeira e cair na real para a realidade, eu não voto em primeira e não voto em segunda. Porque está contingenciado do Sistema Único de Saúde Municipal, está congelado dos 8 bilhões que são o orçamento do município, está congelado 1 bilhão e 600 milhões de reais da Secretaria Municipal de Saúde. Aí pergunta por que não tem atendimento, pergunta por que não tem médico, pergunta por que não tem remédio. Por quê? Porque o dinheiro está preso. Está preso, está congelado, vereador Salomão. Sai de uma parte. Você vem em seguida, obrigado. Pode aguardar um pouquinho. Obrigado. 1 bilhão e... Congelar, vereador Eliseu Gabriel, dinheiro da saúde é matar seres humanos. É deixar as pessoas à míngua nas portas de hospital, nas filas das UBSs. Doentes que não têm medicação de uso contínuo para hipertensão, para um monte de coisa. Como vez por outra está faltando, e o dinheiro guardado na Secretaria de Finanças, por causa de, mas nós vamos ter a crise. Mas saúde, congele-se tudo da vida, menos a vida humana. E é isso que está acontecendo do congelamento. O dinheiro federal que veio para São Paulo, senhoras e senhores vereadores, praticamente quase todo ele foi congelado. Eu não sei se a presidente Dilma não mandou, mas eu acredito que o congelamento é feito aqui pela Secretaria Municipal de Saúde, prendendo o dinheiro da saúde. Essa é a realidade concreta da gestão do prefeito Haddad. Boa parte, vereador Salomão. Obrigado, nobre vereador Gilberto Natalino, pela excelente explanação aí na questão da saúde, que a saúde de São Paulo realmente está uma precariedade. Inclusive, aproveitando o que a Vossa Excelência está falando, essa semana passada eu recebi um pessoal da região do Butantã, onde eles como fosse o conselho tutelar desses postos de saúde, vieram conversar comigo para ver a viabilidade da gente dar um apoio lá, porque são várias UBS que estão correndo o risco de fechar. Porque não tem médico, não tem medicamento, enfim, não tem funcionário, não tem atendimento. Então eu falei para ele, olha, com certeza tem um contrato disso aí. Você me traz o contrato. Ele levou aí uns 3 ou 4 dias, o vereador Natalino, me trouxe o contrato. Olha, eu li o contrato foi assinado em 2008 e não foi renovado ainda, onde a prefeitura destinou 47 milhões para tomar conta lá das 16 postos de saúde e repassou 4 parcelas de 7 milhões e mais 12, o restante das parcelas em 800 e poucos mil. Então, aquelas parcelas que a prefeitura estaria repassando, dificilmente esse médico, ele teria condições ou tem condições de manter esses postos de saúde. Então, realmente, é uma calamidade, é uma situação bastante crítica. Nós, vereadores, quando vamos na Câmara Municipal no seu bairro, o que o povo mais reivindica é a questão da saúde. Saúde e creche. Porque não tem a cidade de São Paulo. Então o prefeito precisa rever essa situação, gastar aonde há necessidade, ver o que é prioritário para a nossa cidade, mas não gastar da forma que vem gastando, aonde deixando as pessoas morrerem aí nos postos, nos pronto-socorro. Como exemplo mesmo, o Bandeirante.
O Bandeirante está caindo os pedaços, nobre vereador, caindo os pedaços, ali, ao lado da subprefeitura. Nós vamos fazer uma visita também no Bandeirante, o São Jorge, o Boa Vista, o Cambará, enfim, é uma calamidade. A saúde precisa ser reestruturada, o prefeito precisa analisar, precisa ver. Para de gastar com essas faixas, vamos dar o que é prioridade aí para a saúde, atender melhor, ver a questão de medicamento. E uma outra coisa, nobre vereador, sucateamento dos equipamentos muito velhos. Inclusive uma funcionária de um posto falou que tem um compressor quebrado. Gasta R$100 para consertar aquele compressor e faz meses que esse compressor está quebrado porque não tem os R$100 para consertar aquilo, que é uma peça muito importante para aquele posto de saúde. É lamentável o que nós estamos vendo na cidade de São Paulo. Obrigado, nobre vereador. Eu que agradeço a Vossa Excelência, mas já que Vossa Excelência falou, eu estou falando da saúde aqui, que eu vou repetir, 1 bilhão e 600 milhões de reais congelados da Secretaria Municipal de Saúde, fazendo falta no sistema. O Hospital Vermelhinho, que é o Hospital da Vila Maria, está praticamente entrando em colapso. Por quê? Porque recebe uma quantia de recursos por mês para o custeio, quando deveria receber quase que o dobro. Quase que o dobro. O dinheiro do hospital não vai. O dinheiro do hospital está preso pela administração Fernando Haddad. E o povo da região norte bate lá e não tem atendimento. Bate lá e não tem atendimento. Não tem atendimento. Por quê? Porque a direção do hospital não quer, porque os profissionais não querem, não. Porque o hospital recebe a metade do que devia receber por mês para funcionar dignamente. Essa é a verdade. Mas vamos falar da educação. Um pouquinho da educação. Por isso que eu estou achando que a gente pega isso aqui, vota, e não acontece, as coisas não acontecem. O prefeito Haddad ganhou a eleição prometendo zerar as vagas de creche em São Paulo. É verdade ou não é? Quem acompanhou a eleição sabe que o prefeito Haddad diz: vou zerar as vagas de creche, a demanda de creche na cidade de São Paulo. Vou zerar. Não vai ter nenhuma criança esperando fila para creche. Muito bem. Tinha 60 mil crianças na fila quando o prefeito Haddad entrou na prefeitura. 60 mil. Quantas crianças tem na fila de creche hoje? Uma parte, vereador Natalini. Pode falar. Vereador, eu não vou responder ao senhor a essa questão específica, porque, primeiro, que nós não concluímos ainda os 4 anos de mandato do prefeito Fernando Haddad, em que pese o esforço de alguns para antecipar aquilo que não foi ainda concluído. Segundo, que os recursos da prefeitura, diferente do governo que o senhor apoiou, que guardava dinheiro, que chegou a guardar 7 bilhões, essa prefeitura tem investido os recursos. Recursos parcos, até porque o senhor foi um dos que votou contra o IPTU. Foi o senhor que votou contra, por exemplo, as questões que poderiam avançar a arrecadação da cidade, mas é uma opção do senhor. Agora, eu acho que tem que colocar a mão na consciência, não a mão do vereador Eduardo Tuma, mas a sua, para pensar exatamente as ações que precisam ser tomadas. Porque quando nós fazemos debate raso, é fácil. Citou, vereador. O senhor... Desculpa, eu tô no meu... A parte, tá com a parte. Pode falar. Desculpa. É inadmissível que não se tenha memória do que aconteceu nessa cidade. O que fez o Sérgio e o Kassab com recursos públicos, de guardar, de investir 7 bilhões. E não estou falando de um mês, eu estou falando de anos. Então, vereador Natalino, o senhor, que eu respeito muito, obrigado, e o senhor sabe disso, sei que o senhor pode fazer um debate em que a gente de fato discuta as obras que estão sendo feitas, as dificuldades que a prefeitura tem. Muito obrigado. Eu agradeço. Aliás, a vinda de Vossa Excelência ao microfone enriquece a discussão, porque também eu ficar falando sozinho aqui sem ter contestação não tem muita graça, não é verdade? Então eu sempre cedo a parte a Vossa Excelência para a gente falar. Agora eu não disse o número. O prefeito foi eleito e dizendo que ia zerar as 60 mil crianças que estavam na fila da creche. Quantas crianças hoje estão na fila da creche? Quantas crianças hoje estão na... Vereador Eliseu Gabriel, Vossa Excelência, que é professor e é sempre ligado à Comissão de Educação. Eu sei dizer o número, eu gostaria que o senhor pudesse lembrar. O senhor lembra?
Quase 180 mil crianças estão esperando vaga na creche. Quer dizer, não é mais as 60 mil do começo do governo dele. Então são números que mostram, né? Eu queria perguntar aqui, quantas escolas novas o prefeito Haddad inaugurou? Quantas? Porque o governo passado, que o vereador Fiorilo falou, e eu respeito a crítica dele, em 8 anos, em 6 anos que foi o prefeito que ficou, inaugurou 270 escolas novas. 270. Quantas escolas novas o prefeito Haddad entregou para São Paulo? Então, quer dizer, são coisas que acontecem na cidade, ou que deixam de acontecer na cidade, que a gente fica olhando, não é? Fica olhando e fica pensando, vamos votar essa lei de diretriz orçamentária, certo? Aqui tem metas que o prefeito coloca na lei para 2016, eu tenho aqui o comparativo de 2015, ele não cumpriu quase meta nenhuma, porque além do problema da crise que eles alegam, existe uma incompetência crônica desse governo de fazer as coisas andarem. Haja visto a licitação dos corredores de ônibus. Quantas vezes essa licitação foi suspensa pelo Tribunal de Contas do município? Agora, o prefeito propôs de trocar as lâmpadas da cidade por lâmpadas LED. 760 mil pontos de iluminação. Trocar a lâmpada a sódio pela lâmpada LED. Ótimo! Fez uma licitação fechada. Aliás, quinta-feira quero convidar todos os senhores, quinta não, amanhã outra. Finalmente o nosso diretor-geral de Lume nos ligou, pediu desculpa pelas 2 faltas que ele teve e vai vir na outra quinta. Só que já aconteceu um fato novo. O Tribunal de Contas do município, o conselheiro João Antônio, suspendeu a licitação por 30 dias, porque tinha problemas do encaminhamento da licitação. Quer dizer, além do problema de promessas não feitas, existe um problema concreto de competência administrativa para fazer as coisas andarem. Para fazer as coisas andarem, para pôr uma licitação na praça, na rua, e fazer as obras necessárias. Tá certo? Então, veja bem, eu vi aqui em São Paulo 2 obras grandes do prefeito Haddad. Eu vi uma obra grande que é... eu vou dizer, uma é lá no córrego Ponte Nova, que tem uma obra grande, que começou já anteriormente, mas que está sendo continuada. Não, começou no governo passado, mas ele deu continuidade e os carros estão passando. Então, vamos ser justos, uma obra grande. E a outra obra grande, que agora me fugiu da cabeça, uma obra... é tão... Não, Arco do Futuro é conversa para boi dormir. Que Arco do Futuro? Onde que eu passo nessa para lá e para cá, eu não vejo arco, muito menos futuro. Muito menos futuro. Eu vejo, então Arco do Futuro não. É uma outra... lembrei, é a revitalização do Córrego do Cordeiro, que ficou tudo prontinho, o projeto, eu participei daquilo há 7 ou 8 anos, e agora estão lá cavando as obras e tal. Então, são as 2 obras grandes que eu estou vendo que o prefeito está fazendo na cidade. Essas obras são obras vultosas, tá certo? Então, a gente também tem que dizer o que é. Agora, fora isso, qual é a obra grande, objetiva, que por exemplo, o projeto Passeio Livre, nasceu aqui dentro da Câmara, eu participei desde o primeiro dia. Depois o governo passado pegou, fez 1.000 quilômetros de calçada, 1.000 quilômetros de calçadas, reformando as calçadas de São Paulo. Quantos quilômetros de calçada o prefeito Haddad fez para melhorar as vias de pedestres em São Paulo? Quantos quilômetros? Ele anunciou agora que vai fazer, mas um governo de anúncio, é anúncio em cima de anúncio, anuncia, e a coisa não... Eu não vi nenhum quilômetro de calçada revitalizado pelo prefeito nesses últimos 2 anos e meio de governo, eu não vi. Na área ambiental... Está aqui a LDO, está aqui na minha mão, a gente leu, estudou, eu estou com os 2 comparativos. Olha, nós temos 22 parques já em fase de implantação, um já estava criado, ocupados, invadidos ilegalmente em São Paulo, por invasões ilegais, com o beneplácito, com a conivência, com a paciência da Prefeitura de São Paulo, está aí. 22 parques.
Alguns parques já com dinheiro no banco para desapropriar o terreno, etc. Tal. Do ponto de vista ambiental, o prefeito Haddad é um governo de predador do meio ambiente. Acabou com a inspeção veicular, mandou suspender a ecofrota, os parques estão sendo, em vez de inaugurados, eu aprovei uma lei aqui, criando o Parque Meninos do Jockey, que eu dei o nome de Parque Mário Lago. Eu aprovei a lei aqui, os senhores e senhoras votaram na nossa lei. O prefeito, a lei chegou lá, o prefeito vetou a minha lei. Vetou a minha lei. 50 dias depois, o prefeito fez um decreto criando exatamente aquilo que estava no conteúdo da minha lei. Fez de birra, porque o vereador Natalini, como disse o vereador Fiorilo, é um vereador de oposição. Fez de birra. E por fim, eu vou falar da questão do transporte, uma questão que eu quero que a Câmara possa permitir que eu faça, junto com meus colegas vereadores, uma investigação. Essa licitação de micro-ônibus da cidade de São Paulo. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero olhar, eu quero ver. Eu quero olhar, eu quero chamar as pessoas envolvidas aqui para darem explicação sobre a transformação das cooperativas em perua, sobre ameaças que motoristas de micro-ônibus, proprietários dos micro-ônibus, estão passando, uma vez que reclamam de determinadas irregularidades e determinados problemas. É um problema sério, é ameaça concreta, as pessoas têm medo de falar, vêm falar com a gente de uma maneira secreta, porque tem medo de dizer o que estão sofrendo. E também, além disso, também, né, o problema legal da licitação com essas empresas recém-criadas, nós precisamos ver se elas estão aptas, diante da lei, de assumirem o sistema. Tudo isso a gente quer ver. Nós não queremos perseguir ninguém, falar mal de ninguém, eu só quero saber, e só consigo saber se eu pedir uma CPI. Por quê? Eu pedi ao secretário de transporte, eu pedi os projetos das ciclovias de São Paulo. O preço de quanto custou cada ingrediente, cada coisa e tal. Faz mais de 60 dias eu estou esperando, não tem nem resposta. Eu vou entrar com mandato de segurança na justiça para garantir o sagrado direito do vereador. Vou dar a parte. O sagrado direito do vereador de ver o processo. Aquilo lá não é secreto. Aquilo não é do prefeito, não é do secretário, não é de burocrata nenhum. Aqueles contratos vão ser pagos com os dinheiros propostos. Eu quero ver. Eu tenho esse direito de ver. O contrato da salsicha, que eu disse aqui, que eu comprei salsicha, quase pela metade do preço que a secretaria estava comprando, 300 mil quilos, depois de muita guerra, mandaram para mim antes de ontem. Já tinha passado quase 2 meses, mandaram agora. Porque eu também estava preparando um mandato de segurança para ir na justiça pedir vistas ao processo, que é direito meu. Está na lei orgânica do município e na Constituição Federal. Eu posso olhar os processos. E não é deixado. Vereador Alfredinho. Depois dá uma parte para mim, vereador. Eu vou te interromper um minutinho. O senhor pode ser breve, que eu vou acabar. Eu vou ser muito breve. Dá 2 minutos depois. Eu queria que o senhor... Pode falar, por favor, vereador. Aí no seu discurso, quando o senhor falou das leis diretrizes orçamentárias, e que o governo não está cumprindo as suas metas, defendidas em programa de governo, mas eu queria chamar a atenção do senhor por algumas coisas que estão sendo cumpridas. A meta dos 3 hospitais, o governo está há 2 anos e 6 meses, e o governo está em obras. Dos hospitais, o Hospital de Parelheiro, Brasilândia começou, o Hospital Antigo Santa Catarina, que hoje é Santa Marina, que era um hospital privado, foi desapropriado e assumido a gestão pela prefeitura. A meta de iluminação pública na cidade. Hoje se percebe que há ligeira melhora na iluminação pública de São Paulo. Mesma meta das creches. Silêncio na galeria! Silêncio na galeria, senão você Qual é o obrigado a tomar desespero, outra meu amigo? Fique providência. tranquilo aí, aqui é uma casa de debate e o vereador tem a palavra, direito à palavra sagrada aqui. Se o senhor observar,
mesmo não atingindo ainda, talvez, que tenha zerado o número de vagas de criança fora de creche, se eu fizer um acompanhamento, foram criadas muitas vagas de criança nas creches. Fora outras questões que, como o senhor está muito apressado, o seu tempo aqui, eu entendo. Pode falar, vereador. Que vem sendo cumprida. Agora, um governo se cobra do governo no final do mandato. Não dá para a gente exigir de um governo que há umas metas propostas num período eleitoral, num programa de governo, que elas sejam elas todas cumpridas um pouquinho mais do meio do governo. Eu acho que a população de São Paulo vai valer esse governo no final do mandato. Que aí terá outra eleição e ela vai decidir se o governo cumpriu tudo que propôs, ou pelo menos uma parte. Se a gente for discutir a habitação, o governo tem feito um esforço danado para desapropriar áreas, que é um dos grandes problemas na cidade, de não se ter áreas para construção de moradia, porque não há mais áreas públicas para esse tipo de obras. O governo hoje tem próximo de 100 terrenos, ou um pouco mais de 100 terrenos, já pronto para iniciar projetos de moradia popular. Então são metas que o governo vem cumprindo e vem fazendo, que no final do mandato nós vamos avaliar. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vossa Excelência, foi muito importante. Vereador Calvo, o senhor pode falar por um minuto? Eu vou falar rapidamente. Eu tenho que terminar. O senhor tem que concluir. Está dado a sua parte. Eu confio no prefeito Haddad. Nós tivemos uma reunião agora na Comissão de Saúde, maravilhosa, com a presença de 6 secretários municipais. O governo estava O despachando senhor está com aqui, prestígio, hein, vereador? e numa questão humanitária, que é a questão do programa e projetos de braço aberto. Todavia, São Paulo vai de divisa com o litoral, se não me engano, em Parelheiros, lá com Itanhaém, aqui na Vila Leopoldina com Osasco, Parque do Chaves com Guarulhos. São Paulo é muito grande. Muito grande. E requer muitas atenções. Se cada um dos vereadores, 55, levantasse uma bandeira do que está ruim, precisa ser melhor em São Paulo, sobraria bandeiras. Todavia, São Paulo é tudo isso. Não é só Zona Sul. São Paulo não é só Zona Leste. Na minha região, Zona Norte, não tem uma grande obra. Nenhuma. E eu luto para que tenha. Porque senão eu vou voltar lá, vou falar o quê? Vereador Vadim Mutran. Quantos anos, vereador Nelo Rodolfo? Zona Norte não tem uma grande obra. Só Zona Sul. São Paulo é tudo isso. Nós não podemos ter 4 administrações, uma para cada zona da cidade de São Paulo. Nós temos que ter uma administração que cuide de São Paulo como um todo, porque Zona Norte também é boa pagadora dos impostos e requer as obras necessárias. Como é que faz a distribuição de renda e de atenção do governo? Eu falo aqui como um defensor da Zona Norte, na oportunidade do senhor que levanta várias bandeiras. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço. Só responder ao vereador Alfredinho, que não é só no final do governo que nós temos que cobrar, tem que cobrar todo dia. Se cobrar só no final do governo, e se ele não fizer? Como é que fica, vereador Laércio? Cobrando todo dia eu cobro mesmo, e eu cobro e proponho, eu não fico só batendo, eu proponho coisa prática, concreta. Minhas bandeiras são meio ambiente, saúde e zeladoria de bairros, e eu vou na rua vendo os buracos de rua, fotografando e mandando por WhatsApp ou por Twitter para a prefeitura, e depois eu mando a indicação. Eu faço isso como um fiscal do povo na rua, para o carro, fotografa aquela cratera ou aquele boca de lobo toda lá deformada e mando pelo Twitter, ou depois eu mando a indicação. Então eu faço isso desde cedinho, muito cedo, a hora que eu levanto, até de noite, a hora que eu durmo. Tá certo? Por quê? Minha obrigação, cobrar todo dia, não depois dos 4 anos. Não foi para isso que eu fui eleito. Eu cobro todo dia. Não adianta reclamar que o Natalini vai cobrar de meia e meia hora. Coisas justas para a cidade, coisas certas, coisas corretas. Eu queria terminar dizendo ao vereador Calvo que ele é presidente da Comissão de Saúde.
certo? Que não é só a Zona Norte, tem muitas regiões de São Paulo que não estão contando com a presença maciça da Prefeitura para realizar esse trabalho. Então, do jeito que está aqui, por tudo que eu falei, eu vou votar contrário em primeira. Depois, se a gente melhorar o projeto, eu vou pensar, porque a gente é flexível, que é o bem da cidade. Eu vou pensar se meu voto vai mudar, eu vou votar a favor da Lei de Diretriz Orçamentária. Eu não posso dar a parte para cima. O senhor, por favor, fique em silêncio aí na galeria. Eu não posso dar a parte para cima, infelizmente. E o senhor sente, por favor. Então, vereador, presidente, agradeço muito a oportunidade, agradeço aos meus vereadores. A senhora fica em silêncio também. Vereador, presidente, eu queria agradecer e queria... Conclui, vereador, eu estou por favor. concluindo, é que eu fui interrompido aqui por... Eu queria agradecer e dizer que eu vou continuar cumprindo o meu papel de fiscal de São Paulo diante dessa administração do prefeito Haddad. Muito obrigado.